Reflexão, a Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e vou ministrar a você a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 15 e o versículo 26. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. No capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus começa se identificando como a videira verdadeira. Na verdade, Jesus está fazendo uma parábola, usando uma linguagem figurada acerca da sua atividade, assumindo assim um papel extraordinário, pois no Antigo Testamento a videira era Israel, mas Israel não cumpriu a sua finalidade. E agora Jesus se identifica como a videira verdadeira, indicando o Pai como o agricultor. Logo a seguir, Jesus fala sobre as perseguições que viriam aos discípulos, visto que perseguiram ao Senhor, assim perseguiriam também aos seus seguidores. E ao chegar no penúltimo versículo deste capítulo, Jesus retoma o assunto quanto à vinda do Espírito Santo, que ele já havia mencionado conforme João 14, 16 e 17. Perceba algumas lições que Jesus apresenta e transmite neste único versículo. Mas, quando vier o Consolador, Jesus não deixou dúvidas de que enviaria o Espírito Santo. Seria apenas uma questão de tempo. Ele está dizendo, quando vier o Consolador. Ele identifica, inclusive, pelo mesmo nome, do capítulo 14, o versículo 16, utilizando o termo paráclito ou paracletos, que quer dizer ajudador ou consolador, aquele que é posto ao lado com a finalidade de ajudar, com a finalidade de auxiliar. Então Jesus está afirmando que o Consolador vem, que o Espírito Santo deveria vir. Ele não está dizendo se ele vier, mas está dizendo quando ele vier. E diz mais, o Consolador que eu da parte do Pai vos hei de enviar. Então, o envio do Espírito Santo, com uma missão extraordinária, com um papel extraordinário, não seria apenas mais uma vinda esporádica e por pouco tempo, como acontecia no período da Antiga Aliança. Esta vinda do Espírito seria para a habitação permanente no corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja. Portanto, o propósito seria acompanhar os discípulos, ajudar os discípulos, orientar os discípulos. E mais, Jesus afirma, aquele Espírito de verdade. Uma outra versão diz, aquele Espírito da verdade. O Espírito de Deus
é verdadeiro em si mesmo. A sua natureza é santa. A sua natureza é divina. Ele é uma pessoa divina. E assim sendo, é, portanto, verdadeiro. Aquele Espírito de verdade ou da verdade. Jesus está afirmando que a terceira pessoa da Santíssima Triunidade, da Triunidade Santa, é, portanto, transmissor da verdade, divulgador da verdade, ensinador da verdade, orientador da verdade, responsável pela verdade de Deus nesta terra, visto que ele é o intérprete das Escrituras, pois foi ele que a inspirou. Jesus identifica um pouco mais o Espírito da verdade que procede do Pai. Ele testificará de mim. Na atual dispensação, o maior trabalho do Espírito Santo é glorificar a Cristo e testificar de Cristo. Jesus afirmou: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Há poucos minutos atrás, Jesus havia feito essa declaração quando estava se despedindo dos seus discípulos antes do seu sacrifício. E agora Jesus reafirma: Ele testificará de mim. Ele testificará de mim. O Espírito Santo testifica que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, que Jesus é o caminho, que Jesus é Deus. O Espírito Santo testifica de Cristo e induz e ensina e motiva e orienta a igreja redimida para glorificar a Cristo. Este é o papel do Espírito Santo. Ele testifica de Jesus. Testifica que Jesus é o Salvador. Testifica que Jesus é o Redentor das nossas almas. Testifica que Jesus é a cabeça da igreja. Portanto, as palavras de Jesus têm uma aplicação extraordinária na continuidade, na caminhada da igreja. Eu e você somos privilegiados, porque o Consolador já veio. Ele procede do Pai. Ele é o Espírito da verdade e ele testifica de Cristo. Permaneçamos na presença de Cristo e ouvindo as orientações do seu Santo Espírito, que concordam com a palavra, que interpreta para nós a palavra e aplica a palavra no nosso viver diário. Amém.